Oi, gente, como vocês estão? Resumo semanal de Agatha, de 6 a 10 de novembro. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 6 de novembro. Ele vai atrás de Mercedes e diz que ela é a única que pode ajudar para que Esmeralda more com ele. Mercedes tenta convencer Esmeralda a aceitar a ajuda do Silencioso, como se ele fosse seu pai. Esmeralda decide viver com Silencioso. Paulo se compromete com Mônica formalmente diante de seus pais. Ela percebe que Paulo está triste. Jacira vê uma foto da mãe de Esmeralda e pensa que se parece com Perla. Esmeralda chega na mansão de Silencioso e é bem recebida pelo pai. Paulo diz a Lorena que seu casamento será uma farsa para fazer Esmeralda ter ciúmes. Damião e Mercedes levam Esmeralda para uma mudança no visual. Rita fica surpresa ao ver Esmeralda elegante e arrumada. Esmeralda leva presente para todos os que quem conviveu e diz que trabalhará como secretária. Perla vê Esmeralda arrumada, a acaricia e diz que ela está muito bonita. Esmeralda desabafa com ela e diz que ainda assim está triste por tudo que viveu com Paulo. Silencioso propõe a Esmeralda que ela tenha uma professora particular que a prepare para terminar o ensino médio. Esmeralda aceita a ajuda de Silencioso e ele garante que a ensinará bons modos. Esmeralda diz a Silencioso que em poucos dias ele se tornou a pessoa mais importante em sua vida. Mariano se surpreende ao ver Esmeralda muito distinta e arrumada. Porém, ele não acredita que ela e Silencioso sejam amantes. Mercedes acredita que Silencioso tem interesse amoroso em Esmeralda. Mariano tenta fazer Paulo não se casar com Mônica e diz que um casamento sem amor é como estar morto em vida. Paulo diz que irá tolerar. Mariana alega que a teimosia de Paulo é que vai levá-lo ao abatedouro. Ele pede ao irmão que procure Esmeralda, conversem e se resolvam, mas Paulo se nega completamente. Esmeralda sente saudade de Jacira. Silencioso a convida para viver junto a ele e Esmeralda. Mercedes não quer e critica Jacira por haver sido prostituta, mas Esmeralda defende. Paulo vê Esmeralda da janela da casa de Silencioso e a vê arrumada. Mariano confirma para Paulo que Esmeralda mora na mansão do vizinho. Paulo diz que ela é uma cínica e que teve a audácia de ir morar na frente da casa deles. Esmeralda vai até a mansão dos Martínez Negrete e arma um escândalo querendo falar com Paulo. Silencioso a vê e pede que ela não se humilhe para aquele cafajeste. Esmeralda se revolta e diz ao Silencioso que quer ver Paulo pagar por todo o mal que lhe fez. Esmeralda continua gritando por Paulo. Paulo ouve os gritos e vai até a rua. Ao chegar lá, Esmeralda já não está. Paulo faz questão de gritar na frente da casa do Silencioso, insultando a gata. Mais tarde, Esmeralda visita Perla. Perla tem febre, delira e diz a Esmeralda que ela é sua filha. Virgínia e Centavinho estão muito felizes e aproveitam seu amor. Esmeralda cuida de Perla. Jacira diz a Dona Rita que alegra muito saber que Esmeralda está vivendo bem, mas teme que o Silencioso se apaixone por ela. Rita responde que ele é o pai de Esmeralda. Jacira fica surpresa. Depois, Jacira se dá conta que os Martínez Negrete terão que beijar o chão por onde a gata pisar e que vão pagar por todo o mal que lhe fizeram. Damião vai atrás de Jacira, diz que Esmeralda quer que ela more na mansão e Silencioso permitiu. Jacira se anima e aceita ir morar na mansão. Paulo tem dúvidas sobre casar-se com Mônica. Ele diz a Mônica que não consegue tirar Esmeralda de sua mente. Mônica diz que ele precisa sair e se distrair para esquecer a gata. Jacira chega na mansão para morar lá. Silencioso, Mercedes e Esmeralda saem juntos. O Silencioso e Esmeralda se encontram com Paulo e Mônica numa casa de espetáculos. Paulo faz questão de beijar Mônica e provocar Esmeralda.
Os dois se alfinetam diante de todos. Silencioso conversa com Esmeralda. Paulo, querendo arrumar briga, manda ele se calar porque está atrapalhando a todos. Esmeralda se irrita pela provocação de Paulo e os dois brigam feio diante da multidão. Mônica fica desesperada e manda Esmeralda soltar seu noivo. Esmeralda vai para cima de Mônica e se arma uma confusão no lugar. Esmeralda esbofeteia Paulo e ele a beija. Esmeralda corresponde ao beijo e Mônica, chifruda, vê tudo com decepção. Silencioso agride Paulo e pergunta como ele se atreve a beijar Esmeralda. Alguns policiais chegam ali e acabam com o barraco. Mônica conta a Lorena o que ocorreu e afirma estar disposta a deixar Paulo. Lorena pede que ela não faça isso para dar gosto à gata do lixão. Silencioso garante a Esmeralda que um dia o estúpido do Paulo vai se ajoelhar e pedir perdão para ela. Esmeralda diz a Silencioso que está morrendo de vergonha pelo que aconteceu, mas ele pede que ela não se preocupe. Mônica pergunta a Paulo se ele ainda ama Esmeralda. Ele diz que sim, mas está tentando superar esse sentimento. Mônica pede que então adiantem o casamento. Paulo não quer. Lorena manda Dora entregar uma carta para o vizinho. Silencioso lê a carta, onde Lorena critica Esmeralda e tenta convencer que ela é uma mulher perversa. Silencioso diz a Dora que vai falar com a senhora Martínez Negrete. Esmeralda conta para Jacira o barraco que se armou no evento. Mônica perdoa Paulo. Silencioso mostra a Damião a carta de Lorena. Damião diz que aquela família é muito cara de pau. Silencioso diz que são uns bandos de descarados. Silencioso vai atrás de Lorena. Lorena o recebe bem e pede que se sente para conversarem. Abalada, Rita pede a ajuda de Esmeralda para que lhe ajude com Inês, que está se rebelando contra ela. Ela conta a Esmeralda que viu Inês e Garibaldo quase nus se beijando. Lorena fica surpresa ao saber que Silencioso já foi preso. Ela fica perplexa e questiona se Silencioso é Fernando Santa Cruz. Silencioso diz a Lorena que o Fernando Santa Cruz é um pobre coitado que ficou preso. Lorena, nervosa, pede que ele não deboche dela. Silencioso prega uma peça em Lorena e diz que não é Fernando Santa Cruz, mas que o conheceu. Lorena fica muito confusa e Silencioso a atormenta. Ela tenta convencer Silencioso que Esmeralda é uma má mulher, que quer fazer com que Paulo assuma filhos que não são dele. Silencioso responde que Esmeralda é vítima de Paulo e propõe a Lorena que apenas visite as crianças, pois só ao olhá-los saberá que são filhos de Paulo. A pedido de Rita, Esmeralda tenta convencer Inês de que ela está tomando o caminho errado. Inês pede que Esmeralda não se meta em sua vida e as duas discutem. Depois, Inês diz a Garibaldo que Esmeralda já é rica e podem roubá-la. Garibaldo se nega, diz que a gata é legal e que não podem cuspir para cima. Silencioso diz a Lorena que Esmeralda não vai mais a incomodar por enquanto. Ele diz que o casamento de Paulo com Mônica não vai acontecer, porque Paulo terá que se casar com Esmeralda e reconhecer seus filhos. Furiosa, Lorena jura que a maldita gata jamais entrará em sua casa e que Paulo nunca se casará com ela. Ela tenta humilhar Silencioso, dizendo que seu marido é um homem honrado e que em sua família não existem gatas do lixão e nem presidiários. Silencioso diz que poderá ter e adverte que se ficou na prisão foi por culpa de um bandido e que vai devolver na mesma moeda. Lorena se sente ameaçada por Silencioso e ele pede que ela jamais se esqueça das palavras que disse sobre ele e Esmeralda. Ela diz que ele não é nenhum cavalheiro e o xinga. Silencioso diz que ela não está acostumada a falar com cavalheiros, já que em sua família só existem canalhas. Depois, Esmeralda fica sabendo do encontro de Silencioso com Lorena. Lorena diz a Paulo que falou com Silencioso, que disse amar Esmeralda e deseja se casar com ela.
O advogado Osório diz a Silencioso que já tem os documentos solicitados, além das evidências de que sua esposa não está morta. Quarta-feira, 8 de novembro. Lorena diz a Augusto que está certa que o vizinho novo é Fernando Santa Cruz, o Silencioso, ainda que negue. Silencioso diz a Esmeralda que ela deve se vestir elegantemente e frequentar o mesmo círculo social dos Martínez Negrete. O Silencioso diz a Esmeralda que vai fazer Paulo e todos que a humilharam pedirem perdão. Augusto diz a Lorena que mandaram o histórico do vizinho deles e se surpreende ao verem o sobrenome Cruz. Lorena diz que na certidão de casamento que a gata lhe mostrou, seu nome aparecia como Esmeralda Cruz. Augusto suspeita que o novo vizinho possa ser um tio milionário de Esmeralda. Esmeralda diz a Silencioso que Paulo vai se casar. Silencioso afirma que ele não fará. Paulo pergunta a Mariano se ele sabe se Esmeralda realmente vai se casar com Silencioso. Mariano diz que o irmão é muito tonto, pois prefere acreditar nos outros do que falar com a Esmeralda e tirar suas próprias conclusões. Esmeralda estuda e cada vez mais está se tornando uma mulher preparada. Silencioso a apoia em tudo para que tenha classe e educação e possa se vingar dos Martínez Negrete. Ele se alegra quando no almoço ela o corrige, dizendo que a melhor combinação para salmão é o vinho francês ao invés do tinto. Em pensamento, Silencioso sente muito orgulho da filha. Mercedes está certa que Silencioso quer se casar com Esmeralda. A empregada de Silencioso comenta com Dora que seu patrão só tem olhos para Esmeralda. Dora diz que tem certeza que Esmeralda é amante de Silencioso. Esmeralda vai ao lixão e entrega presentes para as crianças do lugar. Esmeralda se zanga quando Rita maltrata Centavinho. Ela enfrenta a velha abusada e ordena que devolva o dinheiro de Centavinho e jamais se atreva a tocar nele. Os Martínez Negrete recebem um convite para uma festa da embaixada francesa. Esmeralda diz a Rita que Centavinho é muito bom e que ela se aproveita dele. Ela diz que tentou falar com Inês, mas ela não a escuta e que a única que pode a fazer mudar é a própria Dona Rita. Depois, Esmeralda visita Perla e garante que sempre cuidará dela. Perla pergunta a Rita por sua filha. Muito assustada, Perla diz a Esmeralda que Rita é má e roubou sua filha. Dona Rita está decidida a averiguar se Perla é mãe de Esmeralda, pois ela é semelhante à Branca. Esmeralda cuida de Perla e a acalma. Depois, ela procura Rita e pede que ela seja compreensível com Perla e não a perturbe. Centavinho e Virgínia curtem seu amor e são felizes. O Silencioso e Esmeralda são convidados para uma recepção na embaixada francesa. Eles são citados como Marqueses Santa Cruz. Virgínia come sua panqueca com as mãos e irrita Lorena. Furiosa, ela diz à filha que somente os animais comem daquele modo. Augusto pede que a esposa deixe eles comer em paz. Lorena confronta Virgínia se ela continua vendo aquele morto de fome, mas Virgínia nega. Silencioso diz a Esmeralda que a festa da embaixada francesa é a melhor oportunidade para que ela deixe claro aos Martínez Negrete como está. Ele garante que toda a família a adulará e se humilharão para ela. Dona Rita pergunta a Perla se ela a reconhece. Rita se convence que Perla é branca e pergunta se lembra dela. Esmeralda aceita ir na festa da embaixada francesa e Silencioso diz que a partir dessa festa a sorte dos Martínez Negrete vai mudar. Ela diz a Silencioso que não vê a hora dessa festa começar para que Paulo veja na mulher que ela se tornou. Rita tenta fazer Perla relembrar o passado, mas ela só repete que Rita levou sua filha. Rita se justifica dizendo que precisou levar a filha dela, porque se não fizesse, só Deus saberia o que aquele homem teria feito com ela. Anoitece, começa a festa da embaixada francesa e os Martínez Negrete estão presentes.
Lorena apresenta Mônica como namorada de seu filho Paulo para os embaixadores franceses. Esmeralda e Silencioso chegam juntos na festa. Mariano se surpreende ao ver Esmeralda muito elegante e linda na recepção. Lorena se enfurece. Silencioso apresenta a Esmeralda para os embaixadores. O embaixador francês beija a mão de Esmeralda. Esmeralda é muito educada com os poderosos e deixa Lorena enraivada. Lorena diz a Mariano que, mesmo enfeitada de joias finas, se esconde a maldita gata. Mariano se dirige a Esmeralda para dizer-lhe o quão linda está. Silencioso e Mariano se conhecem. Paulo avista Esmeralda e fica chocado ao vê-la elegante e fina. Mônica a vê também e fica desconcertada pela classe e elegância de Esmeralda. Lorena reclama com Mariano por ter se aproximado de Esmeralda e diz acreditar que ele também se apaixonou por ela. Mariano responde que apenas a saudou. O embaixador dança com Esmeralda e não poupa elogios a ela. Mariano diz à mãe que adoraria estar no lugar do embaixador. Paulo dança com Mônica. Na pista de dança, Esmeralda faz questão de falar com Paulo. Paulo tenta humilhá-la e diz que tem gente que não conhece seu lugar. Esmeralda diz que pensou que eles eram amigos ou pelo menos conhecidos, já que no mínimo da educação deveria cumprimentá-la. Paulo a ironiza e diz que ela falando de educação, sendo que não sabe o que ela precisou fazer para estar ali na festa. O embaixador pede que Paulo se acalme e ele e Mônica se retiram. O embaixador diz a Esmeralda que sente muito por aquele desentendimento. Esmeralda responde que aquilo não deve ter importância nenhuma para ela. Lorena está furiosa por Esmeralda estar na festa e comenta com Paulo e Mônica que aquela mulher é uma descarada. Lorena diz a Paulo que o embaixador e todos seus convidados saberão de fato quem é Esmeralda. Paulo pede à mãe que não faça um escândalo. Mônica diz a Paulo que ele não consegue esconder os ciúmes que sente de Esmeralda. Paulo diz que aquele homem conseguiu transformar Esmeralda em uma mulher fria e calculista, que lhe fez a imagem e semelhança dele. Mônica responde que isso é o que qualquer um com dinheiro faria com sua amante. Quinta-feira, 9 de novembro. Domênico pensa que se não conseguiu conquistar Esmeralda quando ela era pobre, agora que ela é rica, não tem a menor chance. Lorena diz a Augusto que a maldita gata está ali na festa e está vestida como uma princesa, coberta de joias e conversando de igual para igual. Augusto a chama de maldita e diz que aquilo não pode ser. Lorena garante que vai colocar a gata em seu lugar. Esmeralda diz a Silencioso que quer ir embora, pois não aguenta o desprezo de Paulo e sua família. Silencioso pede que ela aguente e garante que quem ri por último ri melhor. Perla sai do lixão e anda pela cidade sozinha e desorientada. Lorena fala mal de Esmeralda para a esposa do embaixador. Ela garante à embaixatriz que aquela mulher tem um histórico horrível. Lorena, cruel, revela à esposa do embaixador que Esmeralda foi criada em um lixão e que, graças a seu protetor, conseguiu conviver entre eles, pessoas da alta classe. Silencioso ouve Lorena falando mal de sua filha e intervém. Ele diz a Lorena, diante da embaixatriz, que ela está difamando uma moça inocente e que é deselegante da parte dela falar mal de outra mulher. Lorena se enfurece ao ser humilhada por Silencioso em frente da embaixatriz. Perla se desespera por não saber onde está e se angustia. Silencioso e Lorena se enfrentam. Silencioso exige que a víbora fale novamente com a esposa do embaixador e peça desculpas por ter ofendido Esmeralda e que foi um engano de sua parte. Ele ameaça que se ela não fizer isso, estará sujeita a passar a pior vergonha que já sentiu em toda a sua vida. Lorena diz que não tem medo dele e que tem seu marido e seus filhos. Ela diz que sempre que tiver oportunidade vai fazer questão de colocar a gata em seu lugar, porque ela não tem classe e muito menos categoria para estar entre eles. Lorena e Silencioso trocam ameaças e ela diz que ele pode voltar para a cadeia.
Silencioso ressalta que o que ela talvez não saiba é que algum membro de sua família possa ocupar o lugar que era seu no presídio. Ele chama Augusto de ladrão e deixa Lorena sem reação. Esmeralda e Virgínia conversam. Virgínia a disse que se sente ciúmes de Paulo, deveria lutar por ele e diz que lhe o quanto ama. Lorena leva Silencioso até Augusto. Augusto se surpreende ao descobrir que está frente a frente com Fernando Santa Cruz. Paulo e Esmeralda se encontram na festa e se alfinetam. Virgínia se diverte pela situação. Fernando diz a Augusto que chegou o momento do acerto de contas da fortuna que lhe roubou. Fernando diz que adoraria dizer a todos ali na festa o tipo de pessoa que é o Dr. Martínez Negrete. Lorena pede que o marido não perca a cabeça e tente o acalmar. A sós, Fernando lembra Augusto que, por sua culpa, ficou 20 anos na prisão. Ele garante que vai se vingar de todo o mal que o causou e deixa Augusto assustado. Fernando prediz que ele o colocou na prisão para gozar de sua fortuna e de seus bens, porém, em breve ele vai prestar contas de tudo aquilo. Depois do embate entre Fernando e Augusto, Lorena encontra o marido se sentindo mal. Augusto diz que não está bem e pede que se retirem logo da festa. Esmeralda e Fernando veem Paulo e Mônica indo embora da festa dos embaixadores. Fernando diz à filha que naquela noite deram o primeiro passo e em breve ela vai ver os Martínez Negrete a seus pés. Perla tem constantes pesadelos de quando roubaram sua filha. Já no dia seguinte, Augusto diz a Lorena que Fernando Santa Cruz o denunciou para os advogados. Lorena fica chocada. Esmeralda diz a si mesma que não parou de pensar a noite toda em Paulo e não suporta seu olhar de ódio para ela. Paulo também não parou de pensar em Esmeralda. Fernanda adverte a Esmeralda que denunciou Augusto para ordens dos advogados e que ele vai prestar contas por tudo que lhe roubou. Augusto diz a Lorena que Fernando é um inimigo terrível. Lorena diz que o marido deveria colocar Fernando de novo na cadeia e de quebra a maldita gata deveria ir com ele. Augusto diz a Lorena que ela parece não entender as coisas porque agora Fernando é inteligente e tem poder para o destruir. Augusto assume a esposa que está com medo, porque agora sim pode ser destruído. Mais tarde, Lorena conta aos filhos que o pai deles está com uma pressão alta. Esmeralda descobre que Perla desapareceu. Esmeralda se preocupa com Perla. Paulo pede ao Mar que leve uma carta sua a Esmeralda, na qual diz que deseja tê-la novamente em seus braços. Esmeralda está triste, pois Perla não aparece. Damião tenta animá-la, dizendo que irão encontrá-la. Perla sobe em um ônibus e uma passageira exige que a motorista a tire dali. O motorista pede a Perla que desça. Jacira entrega a Esmeralda uma carta de Paulo. Ela se enfurece ao lê-la. Silencioso diz a Esmeralda que ela se encontrará com Paulo e agirá como ele mandar. Paulo diz a Mariano que Esmeralda aceitou vê-lo. Damião diz a Silencioso que o amor de Esmeralda por Paulo é bem maior do que seu desejo de vingança. Silencioso responde que sabe que Paulo continua amando Esmeralda e ela também o ama. Jacira ajuda Esmeralda para se encontrar com Paulo. Ela diz à amiga que está muito nervosa com o encontro com o amado. Jacira diz que ela precisa ser forte. Lupe descobre que Domênico não é italiano de verdade. Sexta-feira, 10 de novembro. Esmeralda diz a Jacira que vai fazer tudo que Silencioso a ordenou. Mais tarde, os dois se encontram no barranco. Esmeralda chega muito elegante no encontro e Paulo baba por ela. Paulo pergunta quais são as condições dela para que se vejam, pois está às suas ordens. Esmeralda age com frieza com Paulo, mas por pensamento está louca para ceder para ele. Paulo se decepciona pela frieza da moça e diz que essa não é sua Esmeralda. Já em uma cafeteria, Paulo bajula Esmeralda e diz que os olhos dela não mudou. Esmeralda responde que agora seus olhos não estão embaçados com lágrimas.
Preocupado, Augusto diz a Lorena que o advogado Osório está lhe chamando para um encontro para conversarem sobre os bens do maldito do Fernando Santa Cruz. Alterado, Augusto começa a se alcoolizar e Lorena se preocupa. Ele diz à esposa que não é um alcoólatra, mas sim um ladrão canalha, um batedor de carteiras. Esmeralda coloca como condição para que Paulo se encontre com ela que ele não a exige nada, pois sua família e Mônica não saibam de seus encontros e que ele volte a agir como antes. Paulo aceita as condições de Esmeralda. Ele também deixa uma condição que é para Esmeralda ser como antes e aceitar o que ele lhe pode oferecer. Esmeralda nega e ressalta que não precisa mais mendigar para comer. Os dois não resistem e se beijam. Augusto é chamado pelo advogado Osório para falar sobre os bens que tem que devolver a Fernando Santa Cruz. E o diz que irão a juiz se necessário, pois Fernando tem direitos que devem ser preservados. O advogado Osório diz ao Silencioso que Augusto está assustado. Silencioso responde que assim queria que fosse, pois irá acurralá-lo e depois mandá-lo para a cadeia. Dona Rita tenta convencer Maria a pedir esmola para ela. Augusto se surpreende ao ver uma fotografia de Branca, a esposa de Fernando Santa Cruz, em seu computador. Ao ver sua mãe chorando, Mariano pergunta o que ocorre. Lorena responde que Augusto está com um problema muito grave, pois o protetor de Esmeralda quer o desprestigiar. Mariano diz à mãe que não deve preocupar-se, pois Augusto é um homem honrado, do qual toda a família muito se orgulha. Augusto aponta uma arma para si mesmo